bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Mais uma semana, que possamos começar aí com a graça do Pai, estar na presença de Jesus, que possa ser uma semana próspera para todos nós, amém? Vamos hoje terminar as notas explicativas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nesse trecho final, Jesus encerra seus ensinamentos em parábolas e questiona seus discípulos. Vocês entenderam? Ele mostra que aquele que compreende o reino é como alguém que tira do seu depósito coisas novas e antigas, revelando sabedoria e discernimento. Também vemos Jesus sendo rejeitado em sua própria terra, Nazaré. Aqueles que o conheciam de perto não conseguiram reconhecer sua verdadeira identidade. A familiaridade gerou incredulidade, impedindo que muitos experimentassem o agir de Deus. Oremos. Pai amado, abra o nosso coração para compreender profundamente a Tua palavra. Que eu não apenas ouça, mas viva aquilo que o Senhor tem me ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Vamos para a nossa leitura. 13, 51, 52. Vocês entenderam? Sim. Os verdadeiros discípulos crescem no entendimento por meio do ensino de Jesus. Compare 28, 20. Eles são semelhantes ao homem que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, com as quais eles compreendem tanto a nova relação de Jesus e o modo como ele cumpre as velhas promessas do Antigo Testamento. 13:54, 16:20. Identidade do Messias revelada. Esta seção marca uma nova e importante ênfase na narrativa de Mateus. A identidade messiânica de Jesus é cada vez mais elucidada. 13:54, 14 e 12. Profetas sem honra. Jesus é rejeitado em Nazaré. 13:54 a 58. João Batista é decapitado por Herodes Antipas, 14, 1 a 12. 13:54. Embora Cafarnaum tivesse se tornado a própria cidade de Jesus durante seu ministério na Galileia, 4:13, 9:1, sua terra é Nazaré, o vilarejo de sua família e o local onde passou sua infância. Veja a nota 2:23. Talvez ele esteja respondendo a um pedido de sua mãe e seus irmãos para voltar para casa. Veja a nota 12:46. 13:55-56. As pessoas de Nazaré conhecem as raízes humanas de Jesus. Por isso, pressupõe que ele não pode ter nada de especial. Ele é um filho de sua terra, fazendo afirmações fantásticas sobre si mesmo. Seus irmãos e suas irmãs são termos que se referem aos outros filhos nascidos de José e Maria. Após o nascimento de Jesus, alguns intérpretes, procurando defender a doutrina da virgindade perpétua de Maria, têm sugerido que esses irmãos ou essas irmãs eram primos ou então filhos de José, provenientes de outro casamento, mas não há nenhuma evidência nas palavras gregas nem em qualquer outra informação histórica que dê suporte a esse ponto de vista. O fato de Maria ter relações sexuais com seu marido José e ter gerado filhos iria contribuir para a sua santidade e não para depreciá-la. Compare Gênesis 1:28, 1 Coríntios 7, 3 a 5 e 1 Timóteo 5:14.
Sobre a família de Jesus, veja a nota Marcos 6,3. 13,57. Escandalizavam-se. Veja a nota 11,6. Profeta. Jesus se alinha aos profetas do Antigo Testamento que haviam revelado a vontade de Deus para o povo de Israel e que, no entanto, foram consistentemente rejeitados pelo povo. 13,58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Dureza de coração e rejeição a Jesus impede o ministério de cura do Espírito Santo, assim como impedem o perdão dos pecados. Veja a nota 12:31-32. O Espírito Santo não força seus milagres sobre o público cético e hostil. E nós paramos por aqui. Amanhã a gente entra no capítulo 14. Notas, analogia. O coração que reconhece. Ao longo de todo o capítulo 13, Jesus fala sobre sementes, crescimento, valor e separação. Mas no fundo, tudo gira em torno de uma única questão: o coração que reconhece. O semeador lança a mesma semente, mas cada solo responde de uma forma. O reino é apresentado como algo pequeno, silencioso, precioso, mas nem todos percebem. E no final, vemos algo mais profundo. Jesus está diante das pessoas e mesmo assim eles não reconhecem. Não porque ele não era quem dizia ser, mas porque o coração delas estava fechado. Isso nos mostra que o maior impedimento não está fora, está dentro. Podemos ouvir, podemos ver, podemos até estar perto, mas só experimenta o reino quem está disposto a compreender, a reconhecer, a acolher e viver. Então, quando a gente fala, a gente falou muito das parábolas do semeador, das parábolas do joio e do trigo, é saber reconhecer, é saber ouvir, é saber estar perto, é saber cultivar, é escolher as sementes corretas. E mesmo às vezes quando a gente escolhe ir para o caminho certo, às vezes pelo caminho vêm as ervas daninhas. E essas ervas daninhas são situações ruins que acontecem conosco, são pessoas que nos chegam e às vezes não é o momento, e às vezes a gente acaba perdendo a nossa paz ou o foco do que estamos fazendo hoje. Às vezes a gente precisa ver dentro das nossas escolhas o que é preciso para continuar no caminho que nós escolhemos. O que é preciso para continuar tendo a nossa paz, tendo o nosso equilíbrio, tendo a nossa tranquilidade. O que é preciso para manter a saúde estável. O que é preciso para manter esse plantio. Muitas vezes nós já estamos semeando, mas às vezes a gente, pelo caminho, no cultivo, a gente encontra as ervas daninhas da vida. E a gente, cabe a nós escolher ou não cultivar o joio. Então a gente precisa trazer sempre, a reflexão para o nosso dia. Tenho realmente compreendido e vivido aquilo que Deus tem me mostrado? Ou tenho permitido que a familiaridade e a rotina fechem meu coração? Porque as ervas daninhas, elas são isso. Elas são as rotinas, elas são os padrões, elas são os condicionamentos e aquilo que eu coloco no meu dia a dia, de tenso, de negativo. Então eu preciso olhar assim, será que eu estou permitindo viver realmente aquilo que Deus tem me mostrado? Será que quando Deus me mostra uma direção eu sigo? Ou por teimosia, por familiaridade, ego,
ou por um condicionamento, um dogma, e eu continuo fazendo aquilo que Deus está tentando me tirar. Exercício da fé do dia. Hoje pratique o reconhecimento. Lembre-se de algo que Deus já te mostrou ou falou ao seu coração. Pergunte-se: eu tenho vivido isso? Dê hoje um passo prático para alinhar sua vida com aquilo que você já entendeu. Conhecer a palavra é importante, mas viver é o que transforma. Muitas vezes, o que nós estamos vivendo pelo caminho é o que está nos transformando. Viver aquilo que Deus dá de direcionamento. Porque se a gente só conhece a palavra, mas não vive a palavra, nada vai ser transformado. Agora, quando a gente ouve a palavra e faz dela a nossa rotina, mantendo a nossa paz, a nossa atitude. Por exemplo, se você tem uma certa situação, você está ali cuidando da sua saúde, e aí se vem uma situação para tirar você do caminho, daquele cultivo da saúde, o que você precisa fazer? Ouvir as orientações de Deus e deixar aquela rotina ou aquela familiaridade para trás, para continuar mantendo a sua saúde. Se você tem um coração cheio de paz e vem alguém tentar tirar a sua paz, o que você precisa fazer? Se esquivar daquela situação, deixar aquela situação passar. Talvez não é o momento, porque talvez aquela situação vai tirar a sua paz. Então, continue cultivando a sua paz, continue se mantendo na quietude de Deus, pois quando estiver tudo transformado, quando estiver pronto, quando nós estivermos 100% alinhados no caminho, no propósito de Deus, Ele nos dará tudo o necessário, nos dará os recursos, a saúde, as pessoas e tudo aquilo que cabe a nós. Até lá, precisamos sim manter nossa quietude, manter o nosso equilíbrio, manter o nosso controle, para que a gente possa sim permitir que somente cresça o trigo e que as ervas daninhas sejam mortas pelo caminho. Ou se crescer, deixe lá junto com o trigo, pois a hora que chegar a hora certa, será arrancado, sem tirar o trigo do nosso coração. Será tirado a mágoa, a angústia, sem tirar a paz, sem tirar o que a gente já vem cultivando, o equilíbrio, sem tirar o nosso bem-estar. Então, esse capítulo 13, nós falamos muito da semeadura, falamos muito do cultivo, de como Deus está à frente de todas as coisas, se permitirmos. Amém? Oremos. Senhor Deus, não permita que o nosso coração se feche, que eu não me acostume com a Tua presença, mas que eu Te reconheça todos os dias. Ensina-me a viver aquilo que já compreendi. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos dar uma ótima semana. Que tenhamos essa paz, essa quietude e essa tranquilidade todos os dias, confiando no Pai e assim nas suas bem-aventuranças para o nosso caminhar. Que todos os corações inquietos, as pessoas que pediram as orações, que nesse momento receba com paz, com bênçãos e amor. Que todos aqueles que passam pelas provações sejam assim acolhidos, acalentados
e vistos por Deus. Uma ótima semana, um ótimo dia e até amanhã.